Ai, ai, eu definitivamente vou precisar de uma thumb pra isso. Oi, aqui é o Surreal Sphere e a gente vai de novo contar uma historinha descartada. Ou seja, bem-vindos a mais um vídeo contando sobre o limbo das histórias esquecidas que foram deixadas de lado antes de Surreal Sphere virar alguma coisa palpável e real. Então, se acomode na sua rede, na sua cama, no seu sofá, não sei aonde, e vamos entender um pouco mais dessa história, que precisa definitivamente de uma intro. Bom, no último conto eu mostrei pra vocês uma das primeiras histórias criadas por nós, né? No caso, a história de manipuladores elementais. Essa história já não tinha muito embasamento, já não tinha muito enredo, porque, como eu disse naquele vídeo, era mais uma reimaginação do que uma história de fato. E com essa aqui também não vai ser diferente, porque foi uma segunda história que também era mais uma reimaginação do que uma história de fato. Eu tô falando da Guerra das Armaduras. Não a Guerra das Armaduras da Marvel, né? Pelo amor de Deus, eu nem sabia que existia uma Guerra de Armaduras na Marvel naquele momento. Entretanto, nessa história, a gente acompanhava 3 protagonistas. 2 que usavam armaduras e uma que eu não me lembro muito bem, devo confessar, de qual era a função daquela figura dentro da história. Entretanto, dava para se dizer que os poderes de cada um eram relacionados a coisas um pouco mais da fauna dos insetos, como ferroadas, teias de aranha, todas feitas à base de energia ou magia. Eu não sabia diferenciar na época, para mim era tudo a mesma coisa. Então, partindo desse princípio, já dá para perceber que era uma história muito simples. Apesar disso, a principal trama girava em torno dos personagens tentando descobrir os segredos dessas armaduras e indo em busca de trazer a paz para o mundo em que eles viviam de uma certa forma, visto que eram os únicos que poderiam fazer alguma coisa com relação a isso. Isso em várias áreas, tanto política quanto social. No caso, política é social, né? Mas vocês entenderam. Esses personagens, eles eram tidos como campeões do seu local, né? Eles eram os grandes guerreiros e os grandes exemplos para a sua geração e a geração que viria depois deles. Isso até o despertar de um inimigo em potencial, que seria uma força desconhecida. Pode-se dizer que naquele mundo nem mesmo eles entendiam qual era o grande poderio daquela criatura, que também manipulava a energia como ninguém. Bom, a trama não foi muito além depois disso. Isso porque, comparado com os Elementares sem nome que a gente discutiu no último vídeo, essa trama ela era também uma reimaginação muito ligada a mistérios arqueológicos, segredos, quebra-cabeças e lidava um pouco mais com a ideia do desconhecido, ou seja, com algo que já não era mais tão do cotidiano, não era mais tão natural quanto costumava ser na outra história. Talvez por isso ela não teve um futuro também. Foi uma história que teve uma ideia interessante, teve um início interessante, entretanto não possuiu o mínimo de desenvolvimento e muito menos um final que fosse interessante ou que pudesse ser considerado pelo menos. Apesar de tudo, é uma história que está guardada no banco de dados de memória desse que vos fala, então também mereceu seu lugarzinho aqui no quadro de histórias descartadas desse que vos fala. Eu vou em busca das histórias descartadas do outro criador também, né? Até para enriquecer um pouco mais esse quadro que traz tantas memórias, né? Umas memórias que são boas de estar reavivando, porque
é sempre bom a gente saber onde a gente começou, até para não perder de vista o local onde nós pretendemos terminar. Bom, é isso, eu agradeço a atenção de vocês e não se preocupem, não tenham uma preocupação tão grande, tenham um pouquinho mais de paciência, porque a próxima história que vier para esse quadro aqui, meus amigos, ela não vai ser tão curta assim não, até porque ela, diferente dessas, ela teve bastante desenvolvimento. Mas eu tô dando informações demais, né? Até a próxima.